Muito se fala sobre transformar o mundo, mas você está pronto para realmente fazer isso acontecer? Transformar é agir, é ir na direção de um caminho ainda desconhecido. Para nós, transformar é tudo isso e mais. É ter a coragem de se reinventar. O novo deixa outras formas de conexão acontecerem. Por meio da tecnologia, do fomento à educação e às ideias empreendedoras, estamos criando novas experiências e ajudando a mudar vidas. Afinal, o futuro não é feito só de números, e sim de pessoas. Por isso, o nosso convite para a transformação é aberto a todos que querem ser parte dela. Mentes inquietas, projetos desafiadores e diversos, de startup a grandes empresas. Tudo isso é possível, porque nos guiamos por um propósito ainda mais claro. Transformar o mundo empoderando as pessoas a ver dados de forma diferente. Ter novas perspectivas, descobrir possibilidades infinitas. Vamos transformar juntos? Oracle, a transformação começa aqui. A AWS é a plataforma de nuvem mais abrangente e amplamente utilizada do mundo. Organizações de todo tipo e tamanho utilizam a AWS para reduzir os custos, ficar mais ágeis e inovar mais rapidamente. A AWS fornece serviços tecnológicos sob demanda através da internet, com pagamento conforme o seu consumo. A AWS oferece mais serviços e mais funcionalidades do que qualquer outro fornecedor de nuvem. Isso faz com que ela seja mais rápida e fácil e tenha um melhor custo-benefício para migrar as suas aplicações para a nuvem e para criar qualquer coisa que possa imaginar. Com a maior comunidade de clientes em todos os setores de mercado, a AWS tem uma experiência incomparável e uma expertise em que você pode confiar para as suas aplicações mais importantes nos mais diversos e imagináveis tipos de uso. Labradoodle, donut de croissant, short saia. É uma saia e shorts. Todo mundo adora combinações. E as empresas também. E hoje elas estão adotando uma abordagem de nuvem híbrida com a IBM, que permite que você use inteligência artificial para se modernizar sem criar do zero, além de reunir todos os seus parceiros e clientes em um só lugar. É por isso que bancos, varejistas e empresas de telecomunicações estão escolhendo a nuvem híbrida, usando as ferramentas, as plataformas e o conhecimento da IBM. Olá pessoal, meu nome é Roberto Arruda, sou Chief Revenue Officer na SkyOne e eu quero convidá-lo nesse evento sensacional ABS Conference 2021. Hoje vai ter um roundtable que eu tenho certeza que você precisa participar. Ricardo Brandão, nosso CEO aqui na SkyOne, vai estar junto com outros feras discutindo como pensar fora da caixa. Eu tenho certeza que você quer reinventar o seu modelo de negócio, participar dessa dinâmica de transformação que o mercado está vivendo aí fora. Você e SV Software House não pode perder. Ricardo Brandão, nosso CEO SkyOne, vai estar com você nesse roundtable. Participe, venha conosco, seja bem-vindo. Nesse programa vamos explorar as origens do universo e encontrar a resposta para tudo. Totus ou Totivis? Eis a questão. Até totos brutos! Naquela altura eu estava tão desesperada, então eu só conseguia pensar no meu filho e gritar: é Tovis! É Tovis! É Totis! É Totis! Totivis. Aí diz a Shirley: é Totivis. Eu digo: não, é Totus. Santa ignorância! Vocês jovens não sabem mais pronunciar as palavras. É Compreende? TV Tocantins. Tocantins TV. Eu digo, Shirley é Totus e ela Totis. Eu disse, Shirley, vá tomar no... Tovis Talks, o seu podcast de tecnologia. Oh my God! Shalom! Gente, o certo é totus, mas não importa como você fale. Totus é uma palavra universal. Vem do latim, por isso que o V tem som de U e significa tudo.
porque no universo da tecnologia é isso que a TOTUS faz. Tudo. Que nem eu! É TOTUS, a maior empresa de tecnologia desse Brasilzão. Ah, tá velho! Bom, a gente segue aqui com a programação do nosso primeiro dia da ABS Conference 2021. Vamos para a segunda Roundtable do dia de hoje. O tema dessa mesa é a ruptura como prática corporativa, as empresas que dominam as tecnologias emergentes e os negócios digitais. Os nossos convidados são a Ellen Carbonari, economista, cofundadora e head de inovação social da Semente Negócios. Também a nossa convidada Carolina Sebisiuk, Digital Transformation, Innovation and Sustainability da Nestlé. E também o Fred Santoro, head de startups da AWS Brasil. E a gente conta também com a sua participação, hein? Manda aí a sua pergunta, sua dúvida, tem essa caixinha, faça a sua pergunta. Pode mandar seu comentário também aí no nosso chat para a gente saber o que você está achando do nosso evento, mandar seus emojis. Quem vai fazer a mediação dessa conversa é a jornalista Cristina De Luca, do portal The Shift. Eu passo para vocês, então vamos para a segunda Roundtable. Olá, boa tarde. Estamos começando a segunda e última Roundtable do nosso evento. Vamos falar aqui sobre a ruptura como prática corporativa. Eu quero começar agradecendo a ABS pela parceria de estar realizando esse evento e também dando boas-vindas para a Carolina, para a Ellen e para o Fred, porque acho que a gente vai ter uma conversa aqui muito bacana de como três mundos se encontram, né, para possibilitar essa nova vida que a gente está tendo, que é uma vida totalmente digital, né? A transformação digital ela não está acontecendo só dentro das empresas, ela está acontecendo na sociedade como um todo, e as empresas estão tendo que se adaptar muito aí aos hábitos dos novos consumidores digitais conectados a maior parte do tempo, né? Então, o nosso objetivo é muito mostrar e debater as práticas de cada uma de vocês, de cada uma das empresas, nos programas de transformação digital e inovação, em especial com o relacionamento das grandes empresas com as startups e as empresas de tecnologia. Todos vocês, de alguma forma, já estão inseridos no ecossistema de inovação no seu dia a dia e conseguiram incluir experimentação e a habilidade de trabalhar em ambientes de alta volatilidade, buscando a mudança como forma de resiliência e crescimento de negócios e lidando com a transformação digital aí da sociedade, como a gente já falado. Então, há grandes desafios pela frente para as empresas tradicionais, que é atuar em parceria com esses grandes ecossistemas. O inverso também é verdadeiro. Então, eu gostaria de começar pedindo para que cada um de vocês fizesse um breve histórico das estratégias de inovação, disrupção e modelos de negócios, como vocês estão vendo isso, começando pela Carolina. Cris, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Bom, essa pergunta é intensa, profunda e ampla, né, Cris? Eu acho que tentando até ser um pouco mais concisa e dividindo um pouco da experiência que a gente tem aqui dentro da Nestlé,
e da minha experiência liderando uma área de transformação digital, eu acho que o primeiro ponto que a gente fala é que não tem um playbook, né? Eu acho que é importante a gente entender e tirar que com essa evolução que a gente teve dentro da Nestlé Brasil, a gente teve muita participação, coparticipação e muitas conversas, né, para entender esse ecossistema. Mas uma das coisas que a gente estava até conversando um pouco nos bastidores, né, é que é interessante, né, uma área de transformação digital e a gente falava sobre inovação, que hoje para mim é tão claro que essas coisas andam conjuntas, não existe uma área de transformação digital e não existe uma área de inovação sem uma ou outra, ou pensando desta maneira, né, e aí me remete muito o como que a gente chegou no nome da área de transformação digital dentro da Nestlé Brasil. Eu lembro que a gente já falou isso em alguma outra conversa que a gente teve, mas eu lembro quando me convidaram para montar essa área, na verdade, iria se chamar e-business, né? E eu lembro que eu falei, mas por quê? Né? Por que a gente precisa colocar o nome dessa área como e-business? E aí eu lembro que a minha discussão toda com o meu gestor foi: Carolina, tem alguma coisa acontecendo, fervendo do lado de fora, e no fundo estava acontecendo, não é só do lado de fora, né, porque às vezes a gente esquece, nós somos consumidores, né, eu sou consumidora de produto Nestlé, vocês são consumidores de produto Nestlé, então estava acontecendo conosco, da maneira que a gente comprava, da maneira que a gente consumia, da maneira que a gente se relacionava com os produtos, e que era uma evolução, né, que é uma parceria importante, e eu falei, não é sobre e-commerce, business, né? É sobre uma evolução desse nosso relacionamento, de uma marca, de uma companhia que tem, como a Nestlé, junto com os nossos consumidores, com uma responsabilidade grande, está em 99% dos lares, né? Então, a gente entendeu, não é sobre e-commerce ou business, é sobre uma transformação digital. E a palavra digital, na verdade, a gente falou, mas o que é essa palavra digital? O que significa? É uma internet mais rápida? É uma tecnologia nova? O que é? No fundo, digital para a gente aqui, ela só tá essa palavrinha aqui que é importante e profunda porque ela remete três coisas. Ela remete foco, ela remete velocidade, ela remete agilidade e, digo mais, ela remete talvez uma quarta, conectividade. Né? Então, estas 4 palavras para a gente foram fundamentais para setar a base da transformação e do portfólio onde a gente iria ter um foco. E quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia para a gente é um enabler para isso. E para isso, a inovação tem um olhar de entender essa necessidade desse meu consumidor, né, desse meu público que está permitindo que a minha marca chegue na casa e entender qual é a relação que ele tem? Como é que eu posso estreitar ainda mais? Como é que eu posso servir mais esse meu consumidor? Para que as minhas marcas, aonde que elas estão levando, né? Até onde ela leva essa experiência? Porque eu acho que o que mostrou para a gente esse período que a gente passou é que agora a gente, uma empresa como a nossa, ela tem que pedir licença para entrar. Né? A gente pede licença para participar dessas conversas, a gente fala assim, deixa eu colaborar com você, deixa eu entender como você está consumindo o meu produto, né? Deixa eu entender como é que você está se relacionando. Então, essa conectividade, essa agilidade da gente poder entender, traduzir, é o que a gente colocou dentro da área de transformação digital. E dentro dessa área a gente tem verticais importantes. Uma delas é inovação, mas uma delas também é IT. Né? É a tecnologia que está por trás. E hoje, quando a gente fala em inovação, aqui a gente não pensa em produto, a gente pensa em novos modelos de negócio. Até onde essa minha marca vai além de produto. Então, dentro dessa trajetória, que a gente tem aí, enfim, uma trajetória aí de quase já 2 anos de área de transformação digital, mas a nossa história de inovação vem da nossa fundação, né? Pensando que a gente começou com a criação de farinha láctea, né? Quem não conhece a farinha láctea é um produto altamente revolucionário que era para combater altas taxas de mortalidade infantil na época que foi lançado. Então, a gente é uma empresa inovadora per se em produto, e onde a gente vai evoluindo e entendendo que a inovação é além de produto, né? E a transformação digital está aí para fazer com que a gente, então, expanda e consiga entregar a melhor experiência
dentro dos nossos princípios e valores como empresa. Então, Cris, resumindo, na verdade, é uma evolução que a gente tem. E hoje, para mim, é um pouco quando me falam, inovação ou transformação digital, eu não consigo pensar isso de maneiras separadas, né? Tá embarcado isso na própria área, é assim, eu não faço, até no nosso dia a dia aqui, eu não faço uma discussão de um novo modelo digital para a Nescau, se eu não tenho meu time de inovação, meu time de IT, né, meu time de dado e meu time de vendas digitais, porque no final essas coisas estão todas conectadas. E claro, o mais importante, a gente não faz isso mais sozinho. Acho que o mais importante nessa jornada que a gente entendeu é que a gente tem um ecossistema tão pulsante, que eu acho que a Ellen vai falar um pouquinho disso, né? A gente tem um ecossistema tão pulsante que aproveitar no bom sentido dentro desse ecossistema, a gente vai ganhar agilidade, conectividade, a gente vai conseguir chegar no consumidor com um modelo muito mais azeitado aqui. Então, para a gente é muito importante essa abertura que a gente veio aprendendo, tá? Eu acho que também isso é importante. Uma empresa centenária como a nossa não faz esse movimento do dia para a noite. Não é uma revolução, é uma evolução aqui, Cris. Acho que as duas coisas um pouco, né? Faz uma revolução de um lado e uma evolução do outro. Exato. Então, você meio que já jogou para a Ellen, eu vou no embalo. Vamos lá, Ellen. Você ajuda as startups a entenderem esse cenário inteiro, né? A Semente tem muito esse trabalho de levar as startups pela mão e encontrar os melhores modelos de negócio. Gente, boa noite. Carol me jogou a bola e perfeito, assim, bem num contexto de ecossistema, que é uma paixão trabalhar e que é onde eu tenho descoberto também a potência de trabalhar com inovação, né? Cris, obrigada pelo convite, obrigada pela mediação desse painel super rico, um prazer estar aqui, assim. Então, a Semente trabalha há 10 anos, então, lá no início, muito nesse viés de desenvolver metodologias para aceleração e escala de startups, mas mais recentemente, nos últimos 5 anos, a gente percebe a importância de levar isso para dentro de corporações e não só governos, institutos, fundações, e aí criar, né, esses mecanismos, esses instrumentos, veículos de inovação aberta, que pode ser então, uma corporate venture, mas pode ser um empreendedorismo, pode ser um hackathon, pode ser, né? Então, essa conexão mais direta com as startups, e a gente vai mediando esses múltiplos modelos, assim. O que eu acho interessante para casar um pouco com a fala da Carol, assim, reforçando como é que esses sistemas têm funcionado, têm se organizado. A gente tem 5 grandes gerações de inovação, que começam lá nos anos 50, e a gente tem ali depois nos 60, 70, 70, 80, enfim, e viemos até aqui a 5ª geração, que foram os anos 90, e vai acontecendo um processo de transformação entre essas gerações de inovação, a forma como as corporações, as organizações vão lidando com a inovação dentro dos seus ambientes, dentro dos seus limites. Então, a gente tem a primeira geração com grandes estruturas de pesquisa e desenvolvimento, onde o objetivo era sair na frente, era desenvolver um produto ou um serviço inovador no mercado. Isso envolvia um investimento muito alto, então as melhores mentes tinham que estar dentro daquela organização, pensando nos melhores produtos para aquele mercado, né? E um risco muito alto também. E aí, na medida que o processo de inovação vai se desenvolvendo nessas organizações, e aí chega a era digital, existe um casamento das áreas de inovação com a área de marketing. Esse é o primeiro grande casamento, né? Que vai começar a conversar com o cliente. E aí a gente vai ter uma mudança de desenvolvimento de produto para desenvolvimento centrado no cliente. E essas velocidades com que as informações vão percorrendo, né, faz com que essas ondas, elas diminuam. Então, se lá no início as primeiras ondas de inovação demoravam, assim, 60 anos para ter uma inovação disruptiva de uma grande onda de inovação para a próxima, e a primeira demora 60 anos, a última agora demorou 30.
A gente está entrando na 6ª onda de inovação. Provavelmente vai demorar metade do tempo disso, né? Então, a gente está tendo uma velocidade que vai provocando, então, uma mudança na forma de fazer inovação. Não dá mais para ser inovação fechada do P&D. Agora, a gente precisa lidar com uma inovação aberta. E a inovação aberta, ela vai fazer o quê? Ela vai olhar para uma inteligência e para tecnologias que não estão só dentro daquela organização, mas estão fora. Então, aquelas mentes brilhantes não precisam mais estar todas na minha organização. Eu posso ter uma relação ecossistêmica com essas mentes brilhantes e com essas novas ideias, né? Tem aí uma diluição de risco e se torna mais importante isso que a Carol traz. Não é mais o produto ou serviço, mas é desenvolver modelos de negócio né, com essas inovações. Então a gente está tendo toda essa aceleração desse processo, que vai ficando evidente, e as melhores estratégias, e as estratégias que a gente tem acompanhado no mercado, são estratégias de lógicas associativas, né, onde múltiplas organizações se encontram e formam um instituto. A gente tem o Instituto Caldeira, Instituto Hélice, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde organizações se juntam e têm desafios compartilhados e vão buscar no mercado essas soluções. Então, a gente faz um pouquinho dessa ponte, olhando para as dores, né, e como deixar essa organização pronta para acoplar aí uma solução nova, um modelo de negócio novo, ou não, ou daqui a pouco o objetivo é outro. E aí, enfim, a gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre isso. Muito Você bom. está no mudo, Cris? Já botei, já. Vamos lá, Fred. Acontece isso, né? De vez em quando. A gente bota no mudo e não vê que botou. Mas vamos lá, Fred. Eu queria pegar 2 ganchos aí para a sua primeira fala, né? A Carol falou de conectividade e ela deu um olhar muito humano para a conectividade, né? Prestar atenção naquilo que o consumidor dela está falando, trazer ele para o jogo, fazer dele um partícipe. Não acontece sem tecnologia. Da mesma forma que essas ondas todas que foram faladas agora também não acontecem sem que a gente tenha a tecnologia como cola. E a AWS tem talvez a maior das colas do mundo digital, que é a nuvem, né? A gente diz que tem um novo sistema operacional aí, que todo mundo precisa entender a lidar com ele e a estar presente nele. Então, eu sei que você trabalha muito próximo das startups, eu queria que você trouxesse essa visão AWS desse mundo que a gente está falando. Perfeito, Cris. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar falando aqui com o Carol, com a Ellen, sobre esse tema aí que, na verdade, é minha paixão, né? Inovação é minha paixão, faz parte da minha carreira aí. E faz parte do DNA da Amazon, né? E aqui eu representando a Amazon Web Services, né? A AWS, a gente tenta justamente implementar todos os dias, né, os nossos 4 elementos principais que a gente considera da inovação, que é a cultura, né? Estabelecer mecanismos, né, tem uma arquitetura pronta justamente formada por microserviços, não somente por estruturas monolíticas como no passado, né, o pessoal da ABS aqui de empresa de software sabe muito o que eu quero dizer com isso, né, que é justamente facilitar com que testes e mais inovações sejam realizadas, né, sem atrapalhar o que está em produção, e organização, tá? Aqui eu queria falar justamente aqui, pegando o seu gancho, principalmente no nosso conceito de working backwards, né, tudo que a gente faz aqui é a partir da visão dos clientes, tá? Então, a gente se concentra de uma forma geral nas necessidades duráveis, né, nos desejos do cliente que a gente acredita que vai durar por muito tempo, né? E, por exemplo, o Growth Wheel, né, o Flywheel do Jeff Bezos, aí, para ter a história que ele criou num guardanapo, né, envolvia justamente 3 aspectos: preços baixos, maior seleção e conveniência. Por quê? Ele imaginou que no decorrer dos anos, jamais os clientes iam falar para a gente, a gente gostaria que os preços fossem mais altos, né? Ou quero menos produtos, né? Quero menos conveniência. Isso não ia acontecer. Então, desse mesmo jeito que a AWS foi criada, para justamente permitir que mais inovação seja realizada, mais startups testem suas hipóteses, tá? E, fundamentalmente, possam acertar mais, porque erram mais ainda. Tá? A verdade é que é isso que aí está no gancho com nossa cultura. A gente fala que a Amazon é o melhor lugar do mundo para errar. A gente erra muito, né? O que a nuvem permite é justamente que, se você lançar algo que errou, por mais que possa lançar globalmente em minutos, né, você possa justamente fazer
voltar para trás, desativar aquela novidade e consertar de acordo justamente com o feedback dos clientes, né, sejam internos ou externos, tá? Então esse processo de working backwards, né, é fundamental para nossa estratégia. A gente não acha que seja o jeito certo de fazer, é o nosso jeito, tá? Tem vários tipos de forma de inovar, né? Justamente sempre estar se perguntando o que é que o cliente acharia daquilo, mas baseado em dados, tá? Então a gente tem um processo que não sei se você já ouviu falar, mas escrever um press release mesmo, né? Você que é jornalista, a gente escreve o press release primeiro, para todas as perguntas, um FAQ a gente cria, né? Para saber a opinião tanto do que seria do cliente, mas também das pessoas internas aqui da empresa, né? Tanto em relação à usabilidade e que tipo de benefício aquilo ali traria para o problema que a gente quer enfrentar. Então, assim como todas as startups nascem de um problema, o nosso processo de inovação aqui também, a gente foca num problema, tá? E outra coisa que faz muito importante é que tenha um alinhamento grande, cultural, né, entre a liderança e o tipo, né, de pessoas que a gente quer contratar. Tá? Então isso também começa lá atrás, lá na contratação. A gente gosta de contratar construtores, tá? Que são pessoas que não se sentem confortáveis no status quo. Estou sempre observando problemas, tá, para tentar melhorar. A Amazon, né, atua em diversos setores, diversas indústrias, né? Aqui a AWS especificamente, 90% dos recursos que a gente criou, são mais de 200 serviços já, tá? Foram baseados diretamente no feedback de clientes, né? E clientes que nos disseram, né, a gente percebeu que os clientes não queriam mais gastar tanto dinheiro antes de começar a lançar serviço em data center, em hardware, né, e na manutenção daquilo. Então, por isso que a gente lançou a cloud, né? A gente já tinha uma expertise muito grande na manutenção, né, de data centers para a operação do nosso e-commerce, e a gente percebeu que aquilo poderia ser um serviço que outros tipos de clientes, não somente clientes finais, compradores de livros, né, como a gente começou, e DVDs, enfim, mas também desenvolvedores e empresas. E a partir dali, a gente continua, né, escutando diariamente nossos clientes e pensando neles em todo o nosso processo de decisão. Inclusive, tem justamente que te fala que é um mito, mas é verdade, tá? De ter a cadeira vazia na nossa sala de reunião. Hoje, já que todas as reuniões hoje a gente está em home office, né, tudo online, a gente diz que deixa a cadeira vazia justamente com o cliente, como se o cliente estivesse ali dentro da sala. Então, tudo que a gente vai pensar, a gente pensa, o que é que o cliente acharia disso, desse investimento? Ele está trazendo valor para ele nesse investimento, ele gostaria que a gente fizesse isso em nome dele, tá? Então a gente faz essa invenção em nome do nosso cliente, tá? Essa é assim como a gente pensa aqui na Amazon, Cris. Tá joia. Eu queria, só complementando a sua fala, eu queria entender como é que é o relacionamento de vocês com as startups, né? Acho que tem uma simbiose, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dela. Sim, perfeito. Aqui especificamente, né, eu lidero a área de startups aqui da AWS e a gente participa, né, como você sabe, às vezes até do nascimento da própria startup, tá? Muitas startups hoje, né, a maioria absoluta, nasce na nuvem e, sinceramente, justamente por causa da existência da nuvem, que elas também acabam viabilizando o seu lançamento inicial, porque não precisa de tanto capital, né, antecipado, né, em o que a gente chama de despesas fixas, né, investimentos fixos, né, a gente só tem despesas operacionais. A pessoa, os nossos founders de startup gastam conforme usam. Tá? Então, eles justamente, conforme o sucesso que eles vão tendo, né? Eles não precisam gastar tanto de maneira antecipada. E com toda escalabilidade, com toda segurança, né? Então, a gente tem um time formado especificamente por pessoas que trabalharam em startups, tá? Que são dedicadas para startup. Seja ex-founders, como é meu caso, eu fui um founder de startup, entendo as dores, sofri bastante, né, empreendendo, tá? A gente sabe o quanto é difícil empreender, por isso que eu sou absolutamente fã de nossos clientes. Tá, assim, eu trabalho, tenho a chance de aprender diariamente com algumas das pessoas mais inteligentes do Brasil, que são os founders aí de startups, que são inquietos, né, que fundamentalmente acordam para resolver problemas da sociedade, né, então assim, isso é muito legal estar participando, e a AWS permite justamente que ele inove mais e lance seu serviço, né, também tem pessoas que trabalharam no lado de investimentos, tá, ou que foram justamente da parte de equipe técnica de startup, então temos um time totalmente dedicado para startups e vários programas, tá, com benefício exclusivo para startups. Aqui, especificamente, quando a gente está falando um pouco de conexões com empresas, a gente tem um programa que a gente chama AWS Connections, que justamente permite que empresas conheçam startups e aprendam com elas, do mesmo jeito que as startups aprendam com as empresas. Que as empresas acabam se tornando mais ágeis, né, e inovando com muito menos risco, inclusive financeiro, né, de forma mais rápida. Tá, se juntando startup. E a gente está fazendo constantemente essas introduções, né, que
sinceramente, tem sido uma coisa de muito sucesso. E um dos maiores benefícios de fazer parte da rede da AWS é justamente aprender com outros clientes, sejam eles de qualquer tamanho. A gente atende clientes de startups que acabam de nascer, né, a grandes empresas globais, grandes bancos globais, grandes estruturas de governo de todo mundo. Então, assim, startups é uma forma que a gente vê como uma forma mais em conta para algumas empresas aprenderem a inovar também. Beleza. Ellen, vou jogar para você. Até porque a gente falou um pouquinho agora aqui de vários modelos de como é que a gente faz essa junção, né? Muita gente fala em inovação aberta, mas a gente hoje já falou de corporate venture, já falou de parceria, já falou de laboratório de inovação. Então, assim, como é que é esse mundo para as startups? Quando elas olham para a grande empresa, né, precisa de uma AWS para levar pela mão? Precisa de uma semente? Ou existem outras formas dessa empresa olhar para a startup, olhar a grande corporação como um parceiro que pode alavancar o negócio dela, em vez de matar, como a gente imaginou lá no início, né? Muitas vezes a startup fica com medo, porque diz assim, vou botar a minha inovação colada na grande empresa ali, a grande empresa vai botar para dentro e eu estou fora, né? Não é assim que acontece muitas vezes, na maioria. Sim, gente, esse assunto, vamos reservar umas 4 horas para ele, porque gente, são tantas frentes, assim, é um quebra-cabeça, são muitos plugs que tem que acontecer, né? Então, vou tentar organizar um pouquinho por partes. Primeiro, acho que a primeira grande notícia, assim, legal, boa, e que a gente vê que a coisa está mudando, é que se antes tinha esse receio, agora as organizações estabelecidas estão vendo a importância de fazer processos de inovação aberta, né, e de se relacionar com startups. Então, está tendo quase um assédio aí das organizações para as startups. Então, elas têm que vir melhor preparadas para acontecer esse encontro, porque não adianta você chegar, assim, mapeei um problema, entendi qual é o meu desafio, achei uma solução, não necessariamente pronta no mercado, mas que tem um encaminhamento de uma solução, tem uma equipe, tem um time rodando, que está pensando nessa solução. E aí eu vou tentar acoplar dentro da minha organização, né? É como se a gente tivesse um prédio grande e tentasse trazer um andar novo para o prédio, assim. Vai acontecer uma coisa estranha ali, né? E isso, às vezes, pesa muito para a startup, que é a parte menor dessa parceria. Então, isso acontecia antes. Hoje, né, a gente começa a ver uma transformação. As organizações se dando conta de que precisam ter um ambiente preparado por processos culturalmente para fazer, né, essa aproximação com de negócio, exatamente, esse casamento com o modelo de negócio. Então, acho que isso é uma coisa. A segunda coisa é a gente começar a entender e as organizações começaram a entender que as startups não são fornecedoras, né? Eles estão investindo juntos, é uma outra lógica você adquirir um negócio inovador. Então, você também está adquirindo risco. Então, aportar capital, mas também aportar conhecimento, rede de contatos e infraestrutura. Isso é uma coisa também que já a gente começa a ver uma transformação na medida em que muita gente ficou aí pelo caminho, e é um mercado que troca muito conhecimento. Então, para quem é de uma organização e está querendo começar um processo, né, de aproximação com startups, de inovação aberta dentro da sua organização, vai fazer um bench aí com a galera que está fazendo isso há um tempo, porque é um pessoal super disponível para compartilhar conhecimento. E aí, como fazer isso? Porque tem vários veículos que a gente chama de inovação, né? Então, eu decido que a minha organização precisa inovar. E não necessariamente eu vou fazer isso sozinho. Então, eu decido que eu vou olhar para o mercado e vou tentar buscar uma inovação que faça sentido, que dialogue com os meus problemas. Eu posso fazer isso de várias formas. Então, depende muito da minha capacidade de investimento, qual é a velocidade com que eu quero que essa inovação aconteça, qual é o meu objetivo. Então, por exemplo, um processo de corporate venture, né?
ele vai ser mais rápido. A gente vai buscar uma solução objetiva, um produto, quando falo solução, é produto ou serviço, inovador no mercado, que vai requerer normalmente um maior investimento, e eu vou trazer isso para perto do meu core business, ou o que a gente vê bastante é começar a inovação por áreas periféricas, né, da organização, mais estruturais, mais operacionais, que são mais áreas de suporte do que a área core business num primeiro momento, né? Mas um investimento, por exemplo, de uma CV não vai trazer muito a cultura de inovação para dentro da organização. Agora, eu posso ir para uma estratégia outra. Então, então eu quero fazer uma estratégia de mista. E aí a gente tem a Randon, lá no Rio Grande do Sul, fazendo algo bem interessante, que é programas de intraempreendedorismo dentro da organização, dentro da Randon, para encontrar quais são os desafios. Nisso, se tem uma mobilização dos funcionários, dos colaboradores em torno da pauta, da agenda inovação. E aí, para a parte de encontrar soluções para esses desafios, a gente busca soluções mais ou menos organizadas aí no mercado. Então, programas de empreendedorismo, por exemplo, eles vão tratar de assuntos mais pontuais, talvez necessitem de mais tempo para resultado, mas eles vão mexer profundamente na cultura da organização. Então, para a organização, é muito importante saber o que eu quero provocar, né, em termos de mudança de longo prazo. E para as startups, claro, é entender que não é mais um fornecedor, né? Não é um cliente, é uma parceria, é dividir esses riscos, é ter um ambiente para você fazer a sua prova de conceito, para você testar, você desenvolver o seu produto num ambiente de mercado, um ambiente de risco, mas também controlado. Então, ter tudo isso muito bem amarrado contratualmente, e aí também tem vários movimentos que vão ajudando as organizações, né, as primeiras vezes que elas começam a inovar, a criar atalhos, né, normalmente nessas áreas mais complexas de contabilidade, de jurídico, porque também aqui a gente não pode exigir, né, em termos contábeis e jurídicos de uma startup, que a gente exige aí para um parceiro estabelecido no mercado, um fornecedor tradicional, né? Então, acho que é por aí. E eu acho que só em termos de... Eu estava falando antes, só para finalizar, estava falando antes dessas ondas de inovação, né? E como elas têm acelerado. E a gente está entrando numa sexta onda agora, a hipótese de uma sexta onda, que é uma inovação para o bem-estar das pessoas e do planeta. É uma inovação que, se lá atrás a área de marketing né, se juntou com a de P&D, agora a gente está vendo a área de sustentabilidade se juntar com a área de inovação. E aí está se cunhando um novo termo aí que se chama innovability. Então, essa sexta onda, que vai ser muito puxada pelas práticas de ESG, né, e que vai buscar no mercado negócios inovadores que vão apoiar essa transição que a gente está vivendo, né, de promoção de um bem-estar, de sustentabilidade, governança e contribuição social dessas organizações. Isso, a Enel fez esse movimento e cunhou esse termo innovability, agora recentemente. E aí, para as startups, o que elas têm que estar ligadas? Na sua mensuração de impacto, ou minimamente conseguir mostrar como seus processos conseguem contribuir de forma efetiva para mitigar riscos ou contribuir para uma sustentabilidade social ou ambiental positiva, assim. Então, minha dica para as startups fica por aí também hoje. Muito bom, porque tanto a mensuração de impacto, quanto a questão também de um casamento, hora para você, de fato, colocar a prova, sua prova de conceito, ou até para escalar
o seu produto, né? Porque muitas vezes você já está no outro estágio e o que você vai aproveitar da grande empresa é escalar, porque ela vai te trazer todo o ecossistema dela de clientes onde você pode estar inserido, né? Então, assim, tem essa troca que é uma troca muito bacana. E ESG entrou para a agenda, a gente sabe disso muito bem. Então, medir impacto, eu acho que a startup que quiser se relacionar com uma grande empresa tem que entender como aquela grande empresa também está medindo o impacto dela, né? As coisas têm que se casar. Então, eu jogo para a Carolina. Carol, tudo isso aconteceu dentro da Nestlé e a gente sabe. Então, como é que foi o modelo, né? Como é que vocês foram buscar esse relacionamento com as startups? Foi um modelo... foi um modelo interessante. Foi um modelo onde a gente, quando a gente decidiu montar o Hub de Inovação, a gente tinha, eu estava dentro de uma estrutura, interessante isso, eu estava dentro de uma estrutura de marketing e comunicação, né? E uma das coisas que a gente foi estudar era justamente o porquê fazer tudo sozinho, né? Historicamente, a gente tinha uma empresa do tamanho da nossa, com grandes centros de pesquisa ao redor do mundo, né? A gente sim tinha, na verdade, um pensamento de fazer do começo ao fim tudo muito dentro de casa. E a gente saiu com um diagnóstico que, primeiro, a gente tem uma população aqui dentro de colaboradores com uma fome, uma vontade e inovação não é sobre uma área, né? Para mim, inovação é sobre a gente ter um ambiente que faz com que a gente floresça dentro de cada indivíduo que faz parte de uma organização o melhor, né? Entendendo que aquilo a gente tem também uma convergência e tem que estar muito claro o impacto, né? O porquê que a gente está discutindo, né? Qual é o impacto que a gente quer gerar para o consumidor? Porque todo mundo fala, tem uma área de inovação, né? E aí entra-se a discussão, né, Cris? Qual que é o KPI da sua área? Tem pessoas que falam, o KPI da minha área é não ter área, daqui a uns 5, 6 anos, né? Bom, digo para você, lá atrás eu tinha uma área de inovação, eu fundei uma área de inovação, hoje eu tenho uma área de transformação digital com inovação. Esse foi o modelo que a gente encontrou, né? Podem ter outros modelos aqui, mas o importante é entender que tudo isso parte das pessoas, para pessoas, né? Então, isso não está na mão só da Nestlé, e a gente não entende, e a gente precisa entender que a Nestlé é formada de pessoas, né? E ela existe por conta dos meus consumidores, por conta da gente. Então, são umas discussões importantes e que a gente falou, por que não começar desabrochando esse potencial que eu tenho dentro das pessoas que fazem parte da Nestlé, né? Porque uma das coisas que a gente entendeu é que a gente fala assim, o consumidor, vamos ver o que o consumidor quer. Tá, mas eu sou uma consumidora, por que eu não uso os 22 mil colaboradores que a Nestlé tem para entender o consumidor, porque eles são consumidores. Então, primeiro passo, a gente sim teve uma frente de um programa de intraempreendedorismo, tá? Mas para esse programa de intraempreendedorismo acontecer, eu precisei me cercar de parceiros. Porque como é que eu faço com que os meus colaboradores, como é que eu desbloqueio, né, alguns obstáculos que são inerentes a grandes corporações? Porque assim, e eu brinco, grandes corporações precisam de processo, inovação precisa de processo coordenado, com um impacto mensurado, porque o mais difícil não é inovar, o mais difícil é você saber quando você tem que parar uma inovação, né? Porque, no final das contas, tem coisa que você precisa desplugar, né? Que não é escalável, ou que, na verdade, você precisa mudar de rota. Então, sim, a gente se cercou de parceiros importantes para que a gente criasse esse ambiente, essa segurança emocional para a gente poder destravar o melhor potencial dos nossos consumidores colaboradores, né? Então, desde 2018, a gente vem com esses programas de empreendedorismo, né? E é incrível, porque a gente tem isso dentro da gente,
né? As pessoas existem com skills diferentes, capabilities diferentes, e que quando a gente faz um match do desafio com a capability, eu já tive casos assim, a gente teve um caso aqui de um projeto que em 2019 o nosso tema foi o intraempreendedorismo por um desafio de sustentabilidade. A gente teve um desafio com uma equipe de finanças, duas pessoas de finanças, colocaram um projeto que a gente chama de Cacauzando, que é um projeto que foi vencedor, foi até acelerado pela ONU, que trouxe a ideia de usar a casca do cacau para transformar em briquete para combustão. Então, isso saiu de 2 caras dentro da área de finanças, né? Não foi de P&D, não foi de grupo de aplicação, né? Como a gente tem agora a gente veio agora com esse último desafio agora em 2021, que é o programa, porque o Brasil virou referência nesse programa de empreendedorismo na Zona América, né? Então aí a gente subiu, chama agora um programa Reinvent, porque o nosso programa de empreendedorismo chama Open Inova agora, no Brasil. Enfim, e aí a gente subiu com o desafio esse ano era como enviar propostas que a gente de soluções para como inovar em reduzir, remover e compensar emissões de efeito estufa na empresa. E ao todo subiram mais de 1.100 ideias na Zona MS, né? Só no Brasil, 270 colaboradores submeteram 135 projetos. E quem ganhou foi o mercado brasileiro, com um projeto. E quem submeteu esse projeto foi uma pessoa do nosso Shared Service em NBS, em Ribeirão, que super interessante, ele chegou para mim essa semana e falou, Carol, eu tenho uma meta. Eu falei, qual é? Não é mais trabalhar no Shared Service, é trabalhar em inovação. Então, assim, esse nosso programa de empreendedorismo é super importante, porque, primeiro, você acha talentos que estão ali escondidos, a gente acha match de skills que se a gente está num squad de games, como a gente tem aqui, a gente abriu isso, eu encontrei gamers, assim, incríveis, que eu não preciso ir lá para fora perguntar ou investir. É só a gente fazer o match. Então, assim, esse ambiente onde faz com que o meu colaborador se sinta seguro para provocar a organização com desafios claros, né, e que têm relação e que são aderentes ao meu propósito, meus valores e princípios da empresa, cara, a gente tem um terreno super fértil. Então, sim, o empreendedorismo existe, é super potente. E aliado com grandes parceiros, e grande não é no tamanho, Cris. Eu acho que é grande com a aderência do seu propósito. É incrível. Você podia falar um pouquinho desses parceiros, dizer qual é a característica deles? Primeiro, a gente tem parceiros, que é o que eu coloco aqui, parceiros, né? E isso corroborou com o nosso lançamento do Panela, né, Cris, que a gente tem, que é um hub de inovação aberta. Então, quando eu falo parceiros, eu tenho startups importantíssimas, eu tenho scale-ups, eu tenho universidades, eu tenho parceiros empresariais, sim, então eu tenho uma Distrito, eu tenho uma Endeavor, eu tenho uma InnoScience aqui, porque nos ajuda e nos provoca. Eu acho que parceiro bom é aquele parceiro que provoca. Carolina falando, tá? É aquele certo. Parceiro que provoca e parceiro que fala assim, não é por esse lado, é por aquele. E parceiro é quando a gente senta na mesa e a gente desenha junto a POC. Porque eu concordo com a Ellen. Startup, scale-up, universidade não é fornecedor. Tem que sentar do lado aqui, ó, comigo aqui e falar assim, olha, eu vou desenhar use case junto. O porquê que a gente está junto aqui. É aderente com o teu princípio, com o teu valor, como scale-up, como startup, como universidade, como parceiro? Vamos junto, porque eu acho que esse é o primeiro encontro. E, óbvio, dentro do back-office aqui, a Ellen foi conversando aqui, tipo, jurídico, contrato, etc. Eu lembro, quando a gente começou em 2018 a área, eu lembro que eu tive uma discussão super grande com o meu legal e com o meu supply. Eles queriam pegar o mesmo contrato de um grande fornecedor e colocar numa startup. Eu falei, cara, vocês não estão entendendo. Vai quebrar em uma semana. Quebra em uma semana. É isso que a gente quer? Eu falei, senta 4 advogados para conversar com uma startup. Eu falei, não, vamos fazer o contrário. Né? Então, eu acho também que a gente aprendeu a fazer isso.
Não é do dia para a noite. E uma das maneiras que a gente aprendeu também, Cris, foi, e esse também foi muito bacana, foi colocar o pessoal de supply, uma pessoa de supply, porque a gente tem aqui algumas figuras, em algumas áreas corporativas, a gente tem uma figura de business partner, né? Então tem um BP de RH, eu tenho, enfim, o meu BP de supply sentou do nosso lado aqui para entender uma dinâmica de uma startup e de uma scale-up. E foi incrível, porque essa semente ele levou para dentro de supply, né? Então, por isso que a gente já desde 2018 trabalha com esse conceito de intraempreendedorismo, inovação aberta dentro dos nossos princípios e valores e projetos, né? Dentro do nosso roadmap, a gente acredita cada vez mais e vê a potência disso, uma vez que isso deixa de ser uma área, e a gente hoje tem sementes importantes nessas áreas corporativas e que a gente desenha junto com outras áreas esses novos modelos de negócio que vão ser acelerados junto com startups e scale-ups. O potencial disso é gigante, porque o que a gente sabe ao certo a gente não precisa fazer nada sozinho. Então, isso para mim é muito claro. Mas essa adequação é muito importante, né? A gente está vendo uma empresa privada tomar esse cuidado. Quando a gente olha para o governo, isso é mais importante ainda, né? Porque o governo normalmente tem todas aquelas policies dele, vai lá, vai abrir como é que chama? Uma chamada, né? Para que as empresas possam colocar os seus produtos e serviços, né? E aí você chega numa determinada hora e diz assim, mas a pequena empresa não tem como atender todos os requisitos, né? E aí como é que isso acontece numa startup, né? A mesma coisa eu acho que acontece também, Fred, quando você olha para a empresa de tecnologia e olha para esse mundo todo, também tem uma adequação, né? De policies e de como é que você vai fazer esse relacionamento. Tanto quando você olha para uma grande empresa que está num programa de inovação, trazendo a universidade, trazendo a startup, trazendo, às vezes, o hub de inovação, né? E para aquela startup que você já comentou aqui um pouco, como é que funciona o relacionamento de vocês. Eu queria que você falasse um pouco dessas lições aprendidas nesse relacionamento. Teve que mudar muita coisa da forma como a AWS olha para grandes corporações ou para o seu cliente tradicional? Sem dúvida. Na prática, a própria criação do segmento específico para um time de startups, né, para ter um time de startups focado em startups, já mostra o quanto a gente precisou adequar, né, nossa estratégia, mas também nosso modelo de cobertura, né, de atendimento. Nossos clientes, ao contrário de enterprise aqui, no caso de startups, muitos deles passam por grandes dificuldades no seu nascimento, né, demoram, né, para escalar, né, e eventualmente vão pivotando e buscando novas soluções, mas a partir do momento que encontra o Product Market Fit, ele tem uma aceleração de consumo de nuvem, mas também de serviço ao seu próprio cliente, que é uma preocupação muito grande de nós, ajudar nossos clientes a atender os seus próprios clientes, né, de extrema acelerado, né? Então, assim, por isso que é fundamental a gente ter criado justamente esse segmento de startups e estar apto a se adaptar rapidamente, né, ao modelo de startup, tá? Então, assim, a gente mudou bastante nossa empresa e criou vários programas que startups hoje de grande sucesso, como por exemplo o Nubank. 7 anos atrás, o Nubank era uma startup minúscula, né? Começou e teve acesso ao nosso programa de Activate, tinha pouquíssimos funcionários, né? E hoje já se tornou aí um dos maiores bancos digitais do planeta Terra, né? Em pouquíssimo tempo. Tá? Então, assim, para a gente é um orgulho muito grande fazer parte dessas histórias de sucesso, né? Como a própria Melius, né? Que foi a primeira startup a fazer um IPO. A gente acompanha ela desde o nascimento, né? E ela completou o ciclo completo, né? Saiu de startup e agora se tornou aí uma empresa pública com grande sucesso. Então, isso é muito legal, porque justamente a gente criou programas e benefícios baseados na necessidade dos clientes, como, por exemplo, o nosso programa Activate, né, que oferece diversos tipos de benefícios para startups, como, por exemplo, créditos, né, para eles usarem serviços de computação, né, em nuvem, né, tudo que a AWS, todos os serviços, tá? Qualquer tipo de empresa, seja uma empresa, uma startup nascendo a um super unicórnio, tem acesso aos mesmos serviços, a mesma tipo de hardware que a gente tem no nosso data center, tá? Que outras empresas gigantescas de todo o mundo. Isso é bem legal. O programa Activate, inclusive, queria anunciar aqui em primeira mão, tá? A gente acabou de fechar uma parceria com a ABS, né? Justamente do programa da ABS Startup Internship Program, tá?
que é um programa aí de 6 meses, né, que visa fortalecer justamente esse empreendedorismo e também atrair talentos aqui para o nosso setor de tecnologia, além de, obviamente, investimento, né, que a gente tem visto aí um crescimento exponencial em investimentos de venture capital aqui no mercado brasileiro e latino-americano, né, comparado com o resto do mundo, estamos super acelerados. E, assim, essa parceria visa que todas as startups que fazem parte do Activate no Brasil vão ter acesso, né, ao serviço oferecido pela ABS, né? E isso é muito importante, porque vem justamente o que você estava comentando em relação a compliance, né, necessidade justamente de se adaptar, tanto principalmente em relação à consultoria jurídica que a ABS oferece, e também informações sobre pesquisa de mercado, linha de financiamento, né? E também permitir que os founders participem de comitês que a ABS tem, né? Sejam de regulatório, tributário, de inovação, de um tema aí super atual e importante, que é o LGPD, né, também, e isso a ABS faz de uma forma brilhante. Então, para a gente é um orgulho muito grande anunciar essa parceria aqui. Então, tanto todas as empresas, as startups que fazem parte do nosso Activate terão acesso aos benefícios da ABS, mas todas as startups, né, que vão ser aceleradas pelo ABS Startup Internship Program terão, a partir de agora, tá, acesso ao AWS Activate aqui no Brasil. Então, assim, e todas as que não receberam ainda vão receber $10 mil em créditos, tá? Para o uso de serviço. Caramba! Pois é, então, assim, aproveitar, né? Exato, esse momento aqui com vocês para anunciar essa grande novidade aí. Comerciais. Vamos lá. Carol, eu quero voltar para você, porque tanto a Ellen quanto o Fred falaram em cultura. E eu sei que um dos seus maiores desafios na Nestlé foi justamente a cultura. E justamente também a questão da cultura próxima ao hub de inovação. Então, não foi à toa que vocês escolheram o hub de inovação que vocês escolheram para estar próximos, né? Justamente para buscar essa cultura mais próxima do pessoal que está lá na ponta, lá na fábrica, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bacana. Bom, na criação da área, quando a gente falou sobre essa área de transformação digital, a gente tinha eu esqueci de mencionar, realmente, a gente tinha um enabler forte de tecnologia e tem um enabler muito forte de pessoas, né? Então, desde a formação da área, a gente tem discussões importantes de capability, né? Então, como é que a gente forma as pessoas, como é que a gente junta soft com os nossos hard skills aqui dentro, e como a gente, um pouco do que a gente estava falando no início, né, Cris? Não é sobre revolução, é sobre evolução. Porque, sim, a gente tem aí uma cultura importante que fez com que a gente chegasse aonde a gente chegou como empresa, né? E que, sim, existe uma mescla hoje de skills e uma necessidade de evolução desses skills para fazer com que a companhia chegue num outro patamar. Então, essa evolução é feito muito mão a mão junto com o RH. Então, o RH, a gestão de pessoas tem que estar muito junto. Então, a gente aqui trabalha desde o mapeamento de capabilities mais de hard skills, né? E um olhar muito sensível para a gente entender quais são os soft skills que a gente precisa ter. E digo mais, né? Menos sobre ter e mais sobre aflorar isso, né? E aí esse olhar a gente traz com uma diversidade de pensamento, de discussão, e que casa com o que a gente estava conversando um pouco no início, que é sobre essa segurança psicológica também que a gente tem, né? Que a gente fala assim, a inovação tem um risco de errar. Eu não gosto de falar de errar, eu gosto de falar de aspirar ao positiva, né? Eu gosto de falar da gente, porque tem uma coisa para mim, Cris, que quando você falou, né, sobre compartilhar risco. Eu acho que é importante também a gente entender o que a gente não compartilha, o que a gente não abre mão. Então, tem uma coisa aqui importante dentro da Nestlé, a gente não abre mão de segurança alimentar. Porque, desculpa, diferente só quando eu pego uma empresa, sei lá, só de serviço, enfim, eu não vou nem fazer a comparação, mas, gente, a gente é responsável e tem uma responsabilidade muito grande de colocar na mesa do consumidor consumo, produto, né, que a gente ingere,
produto que a gente, enfim, então isso a gente não abre mão. Isso eu acho importante também, dentro de toda essa discussão, quando a gente está conversando com parceiros, a gente entender o que você não abre mão como empresa, como startup, princípios e valores. Então, dito isso, quando a gente vai para essa discussão de cultura, a gente vem disso, né? E aí, quando a gente chega que cultura, a cultura de uma empresa é formada por pessoas, né? Se a gente faz o desbloqueio dessas capacidades, desses soft skills, cara, isso daí é uma exponencial extremamente poderosa e positiva com impacto para o negócio, como inovação. Então, sim, é fácil? Não, mas é super divertido. Eu falo, é muito divertido, porque você incomoda. Então, eu brinco que a nossa equipe aqui, toda vez que ela entra numa reunião, ela não pode sair sem perguntar 3 vezes por que não. Mas por que não? Mas por que não? Parece meu filho de 6 anos. Mas por que não, mamãe? Mas por que não? Porque é isso, a gente tem que estar sempre com aquele incômodo positivo para gerar, para movimentar essa agenda da companhia, impactando positivamente a vida dos nossos consumidores, né? Da gente aqui que somos consumidores. Então, sim, é uma agenda que está junto de transformação digital. Como eu falei, é de pessoas para pessoas. Não tem como a gente não movimentar essa agenda. Não tem como a gente não mexer com a cultura e evolucionar isso, porque a gente está aqui sendo impactado diariamente, né? A maneira como você, garanto, há 2 anos atrás, talvez você consumia Nescau de um jeito, hoje você consome outro, né? Da maneira como a gente consumia café, talvez você consumia menos, ou você consome muito mais, porque você está aqui, a gente está no online o tempo inteiro, né? 12 horas às vezes, né? Ou você está bebendo muito mais água do que você bebia, não sei. Mas, de qualquer maneira, como nós somos feitos de pessoas para as marcas, né? São feitas por pessoas para pessoas, não tem como a gente não evoluir isso. Então, sim, agora tem que ter resiliência, né? E tem que ter e sim, tem dias que é incrível, tem dias que não muito. E aí depois você volta, mas importante é se divertir, porque a agenda é incrível. Aí eu acho que você está com um problemão na mão, pegando um gancho do que você falou agora, com o que você já tinha falado, a ideia daquele funcionário que disse: eu não quero mais trabalhar na minha área, eu quero trabalhar em inovação. Imagino que se você não tivesse o RH muito próximo, todo mundo ia estar querendo trabalhar em inovação, e não mais nas próprias áreas. E isso é uma mudança cultural muito importante, né? Porque ele tem que inovar onde ele está. Exato, mas eu acho que um dos papéis da área, inclusive, é falar, ele não precisa estar numa área de inovação para inovar, Isso. Né? Quer dizer, não precisa, eu acho que você falou é perfeito, na verdade é como é que, e eu acho que tem uma coisa que também a gente vem aprendendo dessa mudança não é dessa evolução de cultura, Cris. Uma das coisas que a gente fez aqui é o programa de trainee, a gente tem um programa de rotação, ele fica 3 meses em cada área, é assim, must have passar pela área de transformação digital. Então, eu tenho um exemplo aqui, a gente teve uma trainee de supply, que hoje ela está coordenando um hub de e-commerce em supply, mas ela passou por aqui, né? A gente tem a ideia, lá atrás, quando a gente falou que o BP de supply, o BP de compras também passou aqui. Então, assim, essas são... Não precisa ser rocket science aqui, são pequenos ajustes que provocam na organização movimentos importantes, né? Que você vai evoluindo isso culturalmente e a maneira diferente de você trazer esse olhar. Então, esse olhar do porquê não, né? Por que eu não posso fazer, ou como que eu posso fazer, eu acho que isso que é importante, né? Como é que eu posso fazer? Porque por que não a gente tem não dá, não sei, como que eu vou fazer? Nós fizemos assim, né? Não vou mudar, sempre fizemos assim. Exato. Tem que ser diferente, né? Exato. Então, eu acho que é incrível quando você começa a desbloquear. E é uma mágica, porque é tipo quando você, né, você tá com o teu colar ali todo emaranhado, daí você acha o nozinho certo, você faz assim, você fala, caramba, tirei o nó. Então, o potencial das pessoas assim, uma vez que a gente tem o ambiente correto, é incrível. Incrível. Muito bom. Ellen, a Carol falou de aprendizado, né?
Que aprendizados as startups podem tirar desse relacionamento com as grandes corporações? Eu acho, Cris, que ter esse ambiente, né, tão propício para testar, né, e respaldado e com objetivos alinhados, e que bom quando as startups encontram lideranças que são entusiastas, né, como claramente a Carol é. Então, assim, a gente vai vendo que quando a gente tem entusiastas dentro das áreas que gostam de inovação, porque trabalhar com inovação é uma onda, né, gente? E aí a gente vai tendo entusiastas e vai tendo esse ambiente, então vai tendo as redes de parceiro, vai tendo os clientes do cliente, né, ou dessa organização, poder testar nesses ambientes controlados, testar com risco, testar com conhecimentos técnicos, mas e eu acho que essa parceria joga as organizações inovadoras, né, as startups, no jogo de gente grande, que a gente gosta de chamar, né, que tem um outro nível de senioridade e que é uma grande, e que ele é muito importante. Ele é importante você entender como ele funciona, como você tece contratos, tece acordos, tece parcerias nesse ambiente. Então, para quem está nesse espaço, saber olhar para essas parcerias estratégicas e saber cultivar essas parcerias. Eu gosto muito de um conceito que a inovação social tem trazido para o desenvolvimento de novos negócios, que é a geração de valor compartilhado. É compreender que eu estou aqui preocupado com como eu gero valor e entrego valor e capturo valor para a minha organização, mas não só. Como eu faço isso para a organização que está me acelerando? Como eu faço isso para a cadeia produtiva que eu estou inserida? Os meus beneficiários, os meus potenciais parceiros, os meus fornecedores. Quanto mais valor compartilhado eu consigo inserir dentro do meu modelo de negócio, dentro do meu core business, né, mais pessoas engajadas que vêm e fazem sentido investir no meu negócio. E aí a gente volta para a coisa de que a gente não precisa fazer mais as coisas sozinhos, né? Nesse ambiente vai ser muito difícil fazer as coisas sozinhos, né? Então, buscar esses espaços de cooperação, compartilhamento. Interessante, porque na primeira mesa teve uma fala dizendo o seguinte: se a gente soubesse como é que é árduo inovar, ou estar numa startup, a gente não entrava, né? A gente porque tem muito, né, desse desejo de fazer as coisas acontecerem. E aí tem esse choque de realidade. Tem esse choque de realidade quando chega na grande empresa. Ali é um choque, né? Opa, peraí. Vamos ver. Eu não posso deixar a grande empresa me contaminar com a forma antiga de fazer as coisas. Eu tenho que ajudar a grande empresa a se contaminar com o novo, mas ali também é um bom laboratório para entender o que está acontecendo no entorno, né? Acho que tem isso. Bom, a gente está chegando no fim. Eu ia ficar aqui a tarde inteira conversando com vocês, mas como a Ellen falou lá, mais 4 horas para a gente falar de cada assunto vai puxando uma caixinha, né? E aí a gente vai, daqui a pouco a gente já extrapolou o tempo. Então, eu queria fechar, passar para cada um de vocês fazerem as considerações finais, mas trazendo assim, que conselhos vocês dariam para quem está iniciando essa jornada de transformação agora, né? Que precisa construir esse mindset digital. Vou começar pelo Fred. Para mim, o principal, né, conselho é escutar seus clientes, mas escutar de verdade, com carinho, né, com não somente fazer pesquisas de NPS a nível quantitativo, mas sim escutar de forma qualitativa e também de forma 360. Né, não somente através de uma pesquisa enviada por newsletter, mas também ficar de olho nas redes sociais, nas mídias sociais, o que é que seu time, o que seus clientes estão falando, estão pedindo, às vezes estão mandando inbox ali no Instagram, ninguém nem olha, né? E saber tratar aquilo, né, filtrar aquilo e criar um mecanismo de feedback
para que a liderança possa definir, né, investimentos em inovação, definir estratégias efetivamente a partir do feedback dos clientes. Então, assim, minha dica principal aqui, se eu posso dar algo aqui, que essa mensagem aqui que fique na cabeça de quem está nos escutando, é realmente dar, né, o máximo de atenção ao que os seus clientes estão falando, que provavelmente as soluções de seu negócio, seus problemas, né, a viabilidade de seu crescimento está já no seu dia a dia, mas você não está prestando atenção e não está captando esses dados e passando, né, para a sua liderança escutar e tomar decisões a partir daquilo. Então, basicamente isso. Fazer o óbvio é bem complicado, né? Então, assim, é fazer o óbvio com carinho todos os dias mesmo, tá? É escutar e criar mecanismo de feedback e tomar decisões a partir dos seus clientes. Obrigado aí pelo convite, é um prazer falar com mulheres inspiradoras que nem vocês. Obrigada. Ellen, rapidinho, que a gente está super estourado aqui, o pessoal está com um chicote nas minhas costas. Então, vamos para, acho que escutar o cliente é super importante nessa cadeira no centro, esse cliente no centro, e aí esses parceiros internos e externos, mas fazer isso de forma associada, para mim fica isso, né? Tanto articular com outras organizações, quanto dentro de uma organização, você ter várias áreas sentadas juntas na mesa, conversando, e para quem é startup, sentar com essa cadeia produtiva com diferentes agentes da cadeia produtiva para tentar juntos assim encontrar soluções reais para problemas complexos. Então, fazer de forma associada, acho que é um pulo do gato aí para a gente. Muito legal, Carol. Gente, obrigada pelo convite, prazer escutá-los também nessa tarde. Cris, eu acho que tem um ponto para mim é esse incômodo positivo, sabe? Eu acho que se cerque e também se cercar de parceiros que te provoquem, né? E que sentem na mesa e esteja com você mão a mão aqui perguntando por que não, né? Eu acho que são duas coisas que durante essa minha trajetória eu aprendi. Parceiro bom é aquele parceiro que te provoca e faz com que você potencialize a envergadura de uma grande empresa com a inconformidade de talvez dessa cultura de startups e scale-ups. Então, essa junção é muito potente. Então, para mim, é como aproveitar esses dois lados, né? E colaborar. E talvez competir, por que não? É isso. Tá tudo bem. Muito bom. Super obrigada, Carol. Obrigada a vocês. Nosso convite, Ellen, Fred. Acho que o papo foi ótimo. Eu vou jogar agora para Fernanda. Fernanda, segue com você. Obrigada, muito obrigada aos nossos convidados. Que bom ver vocês compartilhando as experiências e o conhecimento com a gente. Obrigada, Cris, pela mediação. A Cris volta amanhã, continua participando do evento conosco. Esse nosso primeiro dia está quase chegando ao fim. Antes de encerrar, o presidente da ABS, Rodolfo Fischer, e a jornalista Silvia Bassi têm alguns recadinhos para vocês. Estou no mudo aqui, pronto. Já liguei. Pronto. Tudo bem? É o trauma do mudo aqui. É dureza. Estava prestando atenção no debate, que foi ótimo. Sensacional. Olha, Silvia, eu anotei um monte de coisas super legais que o pessoal andou discutindo, que eu achei sensacional. Não sei se você quer fazer um pequeno resumo do que a gente viu, mas algumas coisas me chamaram a atenção que eu achei que a gente tem que anotar, porque senão a gente esquece depois. Você quer dar os seus highlights? Eu fiz uma listinha minha aqui que a gente falou de tudo menos de tecnologia, o que eu achei absolutamente sensacional. Porque na realidade tecnologia é a ferramenta, né? Então. Exatamente. Está aí para ajudar. Olha, se você pegar, quer dizer, a gente ouviu falar sobre desapego, sobre comunidade, a importância da comunidade, a importância da colaboração, disrupção tem processo sim, né? Pessoas e cultura são absolutamente fundamentais. A gente acabou de ouvir, né, duas mulheres
falando disso, a gente ouviu de manhã também, educação que passou, né, voando por tudo. A gente falou de tudo isso ligado no cenário de resiliência digital e muito pouco da tecnologia pela tecnologia. Quer dizer, está muito claro que sem pessoas, sem processos e sem vamos dizer assim, um desapego, um let go que as empresas vão ter que assumir, elas não conseguem atravessar, né? E aí a Carol falou em incômodo positivo, eu adoro esse incômodo positivo, que eu acho a frase muito boa. No debate lá com os meninos, a gente ouviu aquela coisa, melhor não saber e pular, né? Que talvez tenha sido uma das frases mais interessantes. Se você souber, talvez você não empreenda. Isso vale para as empresas, né? Se você quiser saber tudo, você não vai conseguir, porque a única coisa que a gente sabe nesse momento é que a gente não sabe nada, né? Quando a mudança é a única constante, não tem como você tentar adivinhar. E acho que a disposição do risco, né, tem que estar na agenda das empresas. É mais ou menos, já que a gente está usando lá a nossa imagem do mar, é aquela história, quando o cara, né, vai encarar uma onda gigante lá de 100 metros, ele não sabe se ele vai tomar um chapéu gigantesco da onda, mas ele vai, né? O pior que pode acontecer é levar um tombo, levantar e correr. Então, eu acho que, para mim, ficou essa importância e o Guilherme lembrou bem uma coisa que eu também gostei, que assim, as empresas fazem muito as coisas pelo medo, quando elas deveriam fazer em momentos de tranquilidade, né? Entender que isso não vai durar para sempre, entender que essa é uma hora boa para você planejar. Então, acho que para mim o grande resumo foi esse. Eu concordo plenamente. Tem uma coisa muito interessante que a Carol falou logo no início, que os modelos mudam, né, de acordo com a tua história, de acordo com a sua evolução. Nada é fixo e nem pode ser fixo, né? Então as coisas evoluem, as necessidades da empresa também se transformam de acordo com o ambiente, de acordo com a necessidade, a evolução, aliás, até do próprio mercado. Complementando o que você falou, Silvia, eu acho que o Alexandre, ele falou uma coisa muito interessante, né? O movimento lateral, né? Como você testar novos modelos, até foi citado aí pelo Guilherme, o caso da Kodak, que no final inventou uma coisa super legal, no fim não aproveitou, né? E o Alexandre está aproveitando aí com House, né? Está buscando novas formas, né? De fazer o housing, né? Através de alocação, aluguel, né, a assinatura, né? A gente vai falar daqui a pouco Housing as a Service, né? Vai ser muito legal daqui a pouco, Silvia. Muito legal. Um outro ponto também, que a teoria de desaprender, né? Quer dizer, você tem que desaprender algumas coisas, né? Acho que você falou muito bem, se jogar, né? E porque o empreendedor é isso, a startup é isso aí, ela se joga. E errar não é uma opção, você tem que acertar, né? Não tem como, você tem que ir lá e sair fazendo, né? Então, é uma coisa muito legal. E um outro ponto que eu achei que a Carol da Nestlé falou, né? O incômodo positivo que você falou, e fazer 3 vezes a pergunta, né? Por que não? Né? Por que não? Por que não? Insistir realmente no aspecto do lado positivo, né? Tentar ver se tem aí uma solução. E uma outra coisa também que eu vi muito legal da Nestlé é usar os próprios colaboradores, né, nesse processo de inovação. Isso. As pessoas podem trazer ótimas ideias, né? Não é só você ter uma empresa, que no caso da Nestlé é óbvio que os colaboradores são consumidores, mas em outros casos você pode usar os colaboradores como outra fonte de inovação, de conhecimento, né, para até fazer a transformação interna da empresa. E, obviamente, uma coisa que o Fred, da AWS, falou, que eu achei sensacional, e às vezes a gente diz que escuta, mas não escuta, né? Tem que escutar realmente, né? Você tem que escutar e ter um mecanismo aí de feedback para trazer de volta o que um cliente, o teu parceiro falou. Mas foi show de bola. Silvia, quero agradecer a todo mundo aí da Apps, todos os times, do pessoal da ComArt, por esse dia aí sensacional. E vocês também, né? Cris, Silvia, aí por todo esse trabalho em conjunto que resultou na agenda de hoje. Show de bola. Que bom, obrigada. Muito bom. Curadoria em dupla, sempre funciona. É isso aí.
Vamos chamar a nossa amiga Fernanda agora para Vamos, finalizar? sim. E lembrar todo mundo que amanhã tem mais, né? Amanhã é um dia super bacana, não pode esquecer. Vamos falar sobre ambiente de negócios. Super Exatamente. importante. Fernanda, bora com você. Isso. Obrigada, Rodolfo, obrigada, Silvia. E muito obrigada a você que está nos acompanhando aí ao vivo até agora. A gente espera que a programação tenha sido tão rica para você como foi para nós. Amanhã tem muita coisa boa vindo aí. O tema é ambiente de negócios, como o Rodolfo falou. Não perca, a gente volta às 3 da tarde nessa terça-feira. Até lá!